Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui pro canal, gente, mais um vlog, não sei se vai ser um vlog, mas começando um vídeo diferente hoje, porque normalmente quando eu começo meus vídeos, minha rotina, eu falo, tô começando mais um vlog aqui, vou gravar meu dia, mas normalmente eu já levantei, já faz tempo, já fiz um monte de coisa e só depois eu pego o celular e começo a gravar. Mas hoje eu decidi fazer diferente, decidi gravar de verdade como é o meu acordar, né, o meu levantar. Na verdade, nem hoje eu consegui fazer isso, porque o que eu já fiz hoje, acordei, escovei o dente, arrumei a Helena, enquanto meu marido arrumava a Alice e a gente mandou elas para a escola. Voltei, deitei de novo e aqui estou para mostrar como eu começo meu dia depois disso, né, depois de mandá-las para a escola. E ultimamente, graças a Deus, tem sido lendo a Bíblia. Todo vídeo eu falo aqui que eu tô lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, porque só ler não basta. A gente tem que estudar, meditar na Bíblia e é assim que eu começo o meu dia. Ontem eu não fiz isso, porque ontem as crianças ficaram em casa, a Alice e a Helena, né? Então estavam gripadas. E aí ficaram em casa e eu não fiz isso, não comecei lendo a Bíblia, não comecei estudando, não comecei meditando. E o dia foi péssimo, péssimo, péssimo. Então, o que eu quero dizer aqui, a partir do momento que a gente começa um propósito com Deus, que a gente começa a ter mais intimidade com Deus, que a gente começa a estudar, a crer mais, a partir do momento que você se desvia disso, gente, a vida parece que sai do eixo, parece que sai, não sei, é diferente, é diferente. E quando a gente está com Deus, a gente começa a ver a vida diferente, ver o dia diferente, ver tudo que acontece diferente, ver de um modo mais, não sei, é diferente, né? Quando a gente tá na presença de Deus e quando a gente não tá. E ontem eu não tava, eu só segui meu dia, né? Com as crianças em casa e aquela coisa toda. E não foi um dia bom. Mas, enfim, é assim que eu começo meu dia. Eu pego pra ler. Normalmente tem um programa aqui no YouTube que eu assisto, que é do Thiago Brunet, não sei se vocês conhecem. Eu assisto O Café com Destino. Todo dia de manhã tem um vídeo e aí ele ensina, né? Ele lê algumas partes da Bíblia, ele faz séries. A série dessa semana é Milagres de Jesus, então a gente vai estudar sobre os milagres de Jesus, como a gente também pode conseguir o milagre de Jesus. E eu falei, cara, preciso falar, preciso compartilhar isso, porque quando você lê a Bíblia, é uma coisa. Quando você lê a Bíblia sendo guiada por alguém que já entende ou mostrando aquele acontecimento de uma outra perspectiva, é muito diferente. Hoje ele leu sobre o milagre que Jesus fez com a filha de Jairo e com aquela mulher que sangrava já por 12 anos. E eu já tinha lido, né, essa passagem, mas hoje, lendo com ele, falando, explicando sobre como Jesus fazia os milagres, como as pessoas conseguiam os milagres na vida delas através de Jesus, é totalmente diferente. Então, tem dois tipos de milagres que Jesus fez aqui nessa passagem, né? Foi no mesmo momento, na mesma hora. O Jairo estava lá, prostrado aos pés de Jesus, pedindo. Jairo foi pedir, foi suplicar, foi implorar por um milagre e se prostrou aos pés de Jesus e pediu pela filha dele que estava morrendo. E ao mesmo tempo em que Jesus passava e acontecia essa cena de Jairo se prostrando aos pés dele, uma mulher tocou nas vestes dele, que era essa mulher que sangrava já por 12 anos. Ela só tocou e nessa mesma hora ela foi curada. Ou seja, enquanto estava acontecendo tudo aquilo ali, um monte de gente em volta de Jesus, aqui fala que tinha uma multidão recebendo Jesus. Ao mesmo tempo que acontecia tudo isso, aquele monte de gente, Jairo lá suplicando pela vida da filha dele, uma mulher apenas tocou na roupa dele, um pedaço da roupa dele, e ela foi curada. E aí Jesus sentiu aquilo, porque ele falou, quem que me tocou? Ele perguntou, quem que me tocou? E ninguém falava nada, não fui eu, e aquele monte de gente, estava todo mundo em cima dele, então qualquer pessoa podia ter tocado nele, mas ele insistiu perguntando, quem foi que me tocou?
E aí a mulher apareceu, né? Porque ela viu que não podia ficar mais ali escondida, ela apareceu e falou que ela tinha tocado nele, o que estava acontecendo com ela contou o que estava acontecendo com ela e contou do milagre que tinha acabado de acontecer. E aí ele falou: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Então a gente começa a ver, né, como as coisas aconteciam naquele tempo, como foi que Jesus fez esses milagres. Um milagre ele fez só pela presença dele, só por ela ter tocado nele, aconteceu um milagre e foi pela fé, tanto que ele próprio fala, Jesus fala: filha, a tua fé te salvou. Já com a filha de Jairo, depois Jesus vai, né, depois de ter conversado com essa mulher, ele vai na casa dele, de Jairo, e a menina já estava morta, né? Mas Jesus fala: ela não tá morta, ela tá só dormindo. E aí ele vai lá, segura ela pelas mãos e fala: filha, menina, levanta-te. E aí ela acorda, ou seja, ressuscitou. Esse foi o primeiro milagre de ressuscitação que Jesus fez. E esse segundo milagre aconteceu porque Jairo foi pedir, foi implorar por esse milagre. Então, o primeiro milagre aconteceu pela fé, apenas pela fé. A mulher teve tanta fé, que Jesus podia curá-la, que ela só tocou e foi curada. E o outro, ele implorou pelo milagre. Jesus teve que ir até a casa dele, para daí então pegar na menina e acontecer o milagre. Então, muitas vezes na vida da gente, trouxe isso para minha vida, né? Muitas vezes a gente fica pedindo por um milagre e a gente não sabe como esse milagre vai acontecer. E muitas vezes a gente vai ter que buscar por esse milagre, a gente vai ter que implorar, a gente vai ter que se humilhar. Esse Jairo, ele se humilhou para ter o milagre dele, que era a vida da filha dele, né? Então ele teve que se humilhar, ele teve que implorar, suplicar pelo milagre. Jesus teve que ir ao encontro dele, ao encontro da menina, para fazer um milagre, mas muitas vezes não vai ser necessário. Muitas vezes apenas a sua fé vai conseguir te dar o milagre que você tanto precisa nessa vida. E é o mais difícil, né? O mais difícil é a gente conseguir um milagre pela fé, porque a fé, ela te exige uma entrega que nós, nos tempos de hoje, a gente não consegue mais. Naquele tempo, né, Jesus estava ali, estava tudo acontecendo, muitas coisas aconteciam, Deus era mais presente, não que hoje não é, mas falava mais com as pessoas e já era difícil. Imagina nos tempos de hoje, que a gente já quase não escuta mais a voz de Deus se você não parar, não tiver um momento de reflexão, não pedir muito, não falar com o Espírito. Não... É muito difícil ouvir a voz de Deus. E você conseguir um milagre apenas pela sua fé é mais difícil ainda. Mas é um dos milagres que pode acontecer na sua vida. A fé pode te curar, a fé pode te salvar. A fé pode te dar o que você precisa, que você tanto tá pedindo. Eu não sei por que eu tô gravando esse vídeo, mas com certeza vai tocar em alguém. Alguém deve estar precisando ouvir isso. Então, se tá difícil você ir buscar Jesus, se você não tá conseguindo, se você não tem nem a capacidade de ir buscar, muitas vezes a gente não vai buscar Deus, não vai buscar Jesus para pedir um milagre, porque às vezes a gente não se acha nem digno de receber esse milagre. Então, a gente não vai buscar pelo milagre, mas se você tiver fé, basta ter a fé que Ele pode te dar esse milagre e não vai precisar Ele vir na sua casa, não vai precisar Ele tocar em você, vai precisar só da sua fé. Apenas a sua fé pode te curar, pode curar uma enfermidade na sua família, pode... Não sei qual o milagre que você está precisando na sua vida, mas basta você ter fé e essa fé vai te salvar. Essa fé vai te trazer o milagre. Ah, mas eu não consigo ter fé. Eu não sei nem o que é fé. Tem gente que não sabe o que é fé. Não sabe o que é ter fé. E fé é quando você acredita numa coisa sem precisar ver, sem precisar... Eu não sei, é difícil explicar a fé. Só quem tem sabe.
Mas essa fé naquele que pode te dar um milagre, se você ter fé nele, você pode receber o seu milagre, sem precisar que ele venha até você. Ou seja, não fique esperando Jesus descer, pegar na tua mão e falar, levanta-te. Você pode se levantar pela sua fé. Se levanta e fala, hoje, pela minha fé eu vou conseguir. Pela minha fé vai ser diferente. Pela minha fé eu vou conseguir o que eu estou buscando na minha vida. Pela minha fé meus filhos serão curados. Pela minha fé o meu dia vai ser diferente. Pela minha fé eu vou conseguir esse emprego que eu tanto busco. Pela minha fé eu vou conseguir essa casa que eu estou precisando. Pela minha fé eu vou conseguir a restauração do meu casamento. E a sua fé vai te trazer um milagre. Gente, é isso que eu queria falar. Eu acho que não, já deu 10 minutos eu vou aqui falando. Eu não sei. Eu tô lendo aqui, por isso que eu fico olhando aqui pra baixo, porque eu tô lendo. E nessa semana toda, eu não sei que dia eu vou postar esse vídeo, mas hoje é terça-feira. Essa semana toda, o Thiago vai estar falando sobre os milagres. Estudando e explicando como a gente também conseguiu o milagre. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, essa série que ele tá fazendo, que vai te ajudar muito também. Só hoje, eu assisti 2 aulas hoje, que ontem eu não assisti. Então eu assisti a de segunda e a de terça, que é hoje. E só de ouvir e ler aqui junto com ele, lendo e ele explicando, eu já começo a entender as coisas por uma perspectiva totalmente diferente. E é isso que eu quero te passar aqui também. Vocês viram que eu não sei falar. Eu me enrolo toda aqui pra falar, eu não consigo falar, explicar uma coisa que, né, que é muito difícil, na verdade, explicar a Bíblia, explicar Jesus, explicar os milagres, mas ele sabe, por isso que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do canal dele, né? Lá você vai encontrar várias coisas lá, inclusive a série dessa semana, que eu te indico assistir. Se você tá buscando, né, por alguma coisa, você tá sentindo falta de alguma coisa. Às vezes a gente tá só sentindo falta de alguma coisa, a gente sente que tá faltando alguma coisa. Eu mesmo, ultimamente, eu tenho sentido que tá faltando. Sabe quando você sente que não tá legal, tá faltando alguma coisa, eu não sei. Sabe quando você para e fala, cara, não sei. É buscar a Deus que te falta. Então, clica aqui, vai lá conhecer. E depois volta aqui me falar. Se vai mudar na sua vida, você vai começar a ver as coisas totalmente diferentes. Eu vejo cada milagre acontecer na minha vida diariamente, mas são pequenas coisas, sabe? Às vezes a gente fica esperando um milagre grande acontecer. Às vezes a gente fica esperando, não sei, a gente vê alguém sendo ressuscitado aqui na nossa frente, e isso seria um milagre? Sim, mas também às vezes o simples fato de uma coisa que poderia ser muito grande ser pequena, como por exemplo, esse fim de semana a gente foi no mercado fazer compra e a gente perdeu a Alice no mercado. A gente nunca tinha acontecido isso. Nunca. Nunca passou pela minha cabeça, porque eles não são sabe que as crianças ficam correndo e some? Não. Nunca tinha acontecido isso. Principalmente a Alice. E ela se perdeu da gente. Se perdeu, assim. Meu marido tava vendo bicicletas comum, a Helena no carrinho dormindo, eu fui ver uma forminha que eu queria comprar, e nesse meio ela se perdeu, não sei o que aconteceu, ela se perdeu. E aí a gente procurando, já desesperado, ia pra lá e pra cá, eu não entendia, na minha cabeça eu não entendia, como assim ela sumiu? Não faz sentido nenhum. E aí eu comecei a ficar desesperada, e pra eu me desesperar é muito difícil. Porque eu via meu marido lá andando, correndo, procurando ela, e a cara dele já desesperada, e aquilo começou a me deixar angustiada. Aí, isso durou uns 5 minutos, nem isso, mas pareceu que foi uma eternidade. Aí eu comecei a pensar, aí começou a vir um monte de coisa ruim na minha cabeça. Falei, alguém pegou ela, alguém levou ela embora, nunca mais a gente vai ver ela, e vão fazer coisa ruim com ela, e começou a passar tudo isso na minha cabeça, em questão de segundos, assim. Aí eu falei, não, vamos voltar aqui. Eu vi meu marido vindo, né, desesperado porque tinha procurado,
e não tinha achado, eu falei, vai lá e anuncia, né? Porque no mercado tem as pessoas que anunciam lá. Inclusive, quando a gente chegou no mercado, tinha uma criança lá, perdida, esperando a mãe, e a mãe era Angélica. Meu nome é Iris Angélica, para quem não sabe. E o nome da mãe era Angélica. E o nome da criança eu não lembro, Fabrício, eu acho. Não sei também se era criança, mas era o filho dela. Angélica, seu filho Fabrício, que espera aqui no... Eu não sei lá onde que é o lugar que eles esperam lá, no atendimento, alguma coisa assim. E aí eu falei, caraca, Angélica, perdeu o filho. Passou isso na minha cabeça, você acredita? Eu não sou de julgar assim, mãe, né? Mas nessa hora já era a terceira vez que eles anunciavam. Eu falava, Angélica, como assim você perdeu o filho no mercado? E alguns minutos depois aconteceu isso comigo. Foi o que eu falei aqui no começo, que quando a gente está com Deus, a gente começa a ver as coisas totalmente diferentes. Então, eu estando com Deus, eu estando na presença de Deus, eu tendo a fé que eu tenho agora, não posso, em momento algum, eu sendo mãe, ter 3 crianças estando ali no mesmo ambiente que aquela mãe perdeu o filho dela, eu julgar e passar pela minha cabeça, como assim ela perdeu? E aí aconteceu isso e eu entendi como foi que ela perdeu. Foi assim, ó. A gente estava aqui num momento, no outro segundo a menina não estava mais ali. E aí eu vi ele, então, nesse desespero vindo, já tô dando testemunho aqui. Vi ele nesse desespero vindo na minha direção, porque não tinha achado ela. Eu falei, vai lá e anuncia. Mas ele já não tinha condição mais psicológica nenhuma, porque ele é bem desesperado. E aí ele falou, vai lá você. E aí ele foi para ficar com a Helena tava acordando, ele pegou a Helena no colo e eu fui. Eu tava indo na direção para frente, mas a gente tava lá no fundo do mercado. E aí eu tava indo para frente do mercado para procurar alguém para perguntar. E nesse caminho eu vi 3 funcionários no mercado. Eu passei por um funcionário, quis falar, não falei. Passei por outro, quis falar, não falei. E aí quando eu virei para minha direita, já quase na porta do mercado, eu virei para minha direita, vi um terceiro funcionário, eu falei, vou falar com essa mulher. E aí eu vi a Alice vindo. Ela tava... Dá vontade de chorar até. Ela tava com uma carinha assim, desesperada, sabe, tadinha? Imagina. Ela tem 5 anos. E aí ela vindo ali, andando assim, olhando, sabe? A criança quando tá perdida assim, ela fica olhando naquele monte de gente estranha. E aí eu vi a funcionária do mercado, e aí eu olhei pra baixo e ela tava vindo. E aí naquele momento, enquanto eu tava indo, eu tava falando com Deus, né? Eu falei, Senhor, traz a minha filha. Mas eu tive que ir, eu fui atrás para buscar alguém para ajudar a gente, para anunciar, do mesmo modo que a Angélica tinha perdido a filha dela lá, o filho dela, a criança ou já alguém maior, porque tava lá esperando ela já. E então, do mesmo modo que aquela mulher tinha perdido o filho dela, eu perdi também. E aí eu entendi como é que as coisas acontecem e como a gente tem que não julgar. Primeira coisa, não julgar, porque passou um julgamento na minha cabeça. Porque já era a terceira vez que anunciavam e eu falava, como que ela ainda não chegou lá para encontrar o filho dela, né? Não sei. Eu falei, Angélica, como você perdeu seu filho assim? Era como se eu estivesse falando comigo naquela hora, mas eu não sabia. E aí depois que eu encontrei ela, eu falei, nossa, mas é um alívio assim que eu não sei nem explicar. Eu não desejo isso pra ninguém. Nunca mais eu julgo ninguém que perdeu o filho no mercado ou em qualquer outro lugar. E agora a gente tem que começar a prestar mais atenção, né? Porque nem nunca tinha passado pela minha cabeça que isso poderia acontecer. E a gente sempre vai, todo mundo pro mercado. Vai um monte de gente. E eu comecei a já pensar também sobre isso. Falei, por quê, né? Se dá pra gente começar a se poupar agora um pouco mais. Dá pra gente ir só a gente no mercado, deixar eles em dias úteis, né? Por exemplo, agora, ó, de manhã até meio-dia, até 1h da tarde, elas estão na escola. Então, é o tempo que eu tenho pra fazer essas coisas de mercado e mais tranquila. Ou seja, me veio um monte de coisa. Mas o tempo todo eu tava orando. A partir do momento que ela sumiu, eu falava, eu sou muito tranquila. Então, ainda demorou alguns minutos pra eu começar a me desesperar. E aí eu fui buscar esse funcionário para falar, eu nem sabia onde, não sabia quem, não sabia como. E nessa busca por ajuda foi quando eu encontrei ela.
Cara, eu não sei. Não sei nem por que eu contei isso aqui. Eu ia contar isso em um vlog, mas aproveitando que tá falando aqui dos milagres de Jesus, eu quis, não sei, me veio de falar isso. E é isso, gente. É Deus colocando a gente à prova, né? Você não julgou a mulher lá por ter perdido o filho? Aí. É assim que se perde um filho. É esse o sentimento que a mãe tem. Então nunca mais você julga uma mãe que perdeu o filho. Eu falando comigo mesma, mas eu sei que é o Espírito falando comigo, é Deus falando comigo. Então é assim, sempre. Então nunca mais julguei isso. Gente, eu vou finalizar, deu 20 minutos. Vou finalizar e vou postar assim cru, porque não tem edição esse vídeo. E comenta aqui embaixo se você tá buscando a palavra, se você tá com Deus, se você tá distante. Às vezes, quando você tá distante de Deus, quando você tá longe, quando você não tá buscando, acontece coisas na sua vida que depois, se você contar para uma pessoa que tá assim nesse movimento, né, de fé, de crer, de tudo ser um milagre, se você contar para essa pessoa, ela vai falar, cara, isso foi um milagre na sua vida. E eu vejo isso ali, do que aconteceu ali no mercado, como um milagre na minha vida, porque foi surreal, assim, foi surreal. E tudo aconteceu muito rápido. Então, quando Deus tem que fazer um milagre na sua vida, vai ser assim, ó, muito rápido. É de um minuto para o outro, é de um dia para o outro. Mas há muito tempo ele já vem trabalhando na sua vida e você não sabe. Então, quando você está longe, quando você está distante da palavra, as coisas acontecem na sua vida e você não percebe que são milagres. Esse foi só um milagre. Tem vários outros que acontecem no meu dia, no dia a dia, na cozinha, lá embaixo. São vários. Só porque eu tô mais presente aqui na Bíblia, só porque eu tô mais na presença de Deus, tendo mais fé, eu consigo enxergar isso como milagres diários na minha vida. Mas quando a gente não tá, a gente não percebe. Então, o meu conselho é para você buscar, estudar a palavra, ter fé, estuda os milagres de Jesus, só os milagres. As passagens dos milagres, você buscar na internet, você consegue encontrar. E você já vai ver como é que acontecem as coisas na vida. E aqui são relatados milagres grandes, mas na nossa vida acontecem milagres pequenos, diários, que só quando a gente está com Deus, quando a gente está na presença de Jesus, a gente consegue enxergar. Me conta aqui um milagre que aconteceu. Eu vou lembrar de mais um milagre diário, eu vou deixar aqui nos comentários. Para vocês verem que são pequenas coisas, mas que são verdadeiros milagres na vida da gente. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Lembre de deixar seu joinha, manda para alguém que está precisando ouvir sobre milagres, que é alguém que está precisando de um milagre. E clica no link aqui que eu vou deixar aqui para ver essa série de milagres que o Thiago está fazendo lá no canal dele, beleza? Um beijo enorme a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.